Deus julga. Deus traz juízos sobre a humanidade. Este não é um conceito ou uma ideia muito bem recebida. Afinal, prefere-se falar de Deus como aquele que ama, como aquele que, por amar, suporta tudo, perdoa tudo e nunca julga ninguém. Como um Deus que permite que todos façam suas escolhas, vivam a vida do jeito que quiserem, andem pelos caminhos que preferirem, sem que nunca colham as consequências destas escolhas, colham as consequências das suas vontades. Agora, este Deus não é o Deus das Escrituras. Esse conceito de Deus não é do Deus que as Escrituras apresentam. O Deus das Escrituras ama. E exatamente porque ama, julga. O Deus das Escrituras ama acima de tudo a verdade, o correto, o certo. E por isso julga a mentira, julga o erro, julga aquilo que não está de acordo com o que é certo. Em um mundo tocado pelo pecado e, consequentemente, a maldade produzida por esse pecado, é impossível amar sem se irar, sem ficar contra aquilo que é contrário, que se opõe ao amor. O próprio Deus das Escrituras nos disse em Romanos 12, 9, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Para se apegar ao bem, para amar o bem, é necessário detestar o mal. No mundo marcado pelo pecado, só é possível amar corretamente quando se odeia o mal, quando se coloca contra o mal. Posso falar aqui aos pais e mães que amam seus filhos. E se de fato amam seus filhos, com certeza se iram contra aqueles ou aquilo que maltrata os seus filhos, que faz os seus filhos sofrer. Por amar os filhos, esta pessoa se ira, essa pessoa detesta, esta pessoa odeia aquilo que é contrário ao seu filho. Se você ama alguém ou algo, você há de ficar irado contra tudo aquilo que ameaça esse alguém ou esse algo. No nosso último estudo sobre pestes e pragas, sobre a razão de Deus enviar pestes e pragas, vai se basear no livro de Apocalipse e vai procurar demonstrar que Deus usará pestes e pragas para trazer juízo sobre este mundo, para derramar sua ira sobre este mundo. A primeira leitura vai ser no capítulo 9 de Apocalipse, os versos 13 a 21. Apocalipse 9, os versos 13 a 21. Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates.
foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vamos orar. Senhor, o nosso clamor é que o Senhor seja gracioso, permitindo a compreensão, o apreço e a obediência à Tua palavra, por parte de todos nós que estamos lendo, explicando e ouvindo-a. Que o Teu Espírito Santo possa estar atuando naqueles que ouvirão agora e naqueles que ouvirão mais tarde através da gravação. Que o Senhor também conduza para que nada possa atrapalhar a explanação da Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra praga foi traduzida na versão atualizada que eu comumente uso como açoites, ferimentos, feridas ou flagelos, como aparece aqui. Mas no uso do Novo Testamento é exatamente a palavra praga que, quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua do Novo, foi utilizada e desta palavra, da língua original do Novo Testamento, através da língua do latim, veio para a nossa língua exatamente a palavra praga, apesar dela não ser traduzida assim aqui nesta versão que eu utilizo. Ela foi usada no Novo Testamento para se referir a ferimentos que homens causavam em outros, como na parábola que Jesus contou do bom samaritano, Lucas 10:30, como no relato que Lucas faz de Paulo e Silas, quando apanharam, quando bateram neles, ali em Atos 16, quando estavam na cidade de Filipos, ou quando o próprio apóstolo Paulo fala de das vezes que ele apanhou, que ele foi espancado, que ele recebeu açoites em 2 Coríntios 6:5 e 11:23. Fala também dos açoites, da parábola dos servos, que Jesus conta em Lucas 12:48, os açoites que o servo que não cumpriu os seus deveres irá receber. E no livro de Apocalipse, capítulo 13, versos 3, 12 e 14, fala da ferida que a besta receberá, que será causada à besta. Agora, fora estas ocorrências, todos os usos, ou todas as vezes que a palavra é usada, é no livro de Apocalipse, fora estas que eu mencionei, referindo-se exatamente a castigos de Deus sobre os homens. Por isso, cabe bem a tradução praga ou flagelo, como foi dito aqui, como um açoite, como um castigo, como uma ferida, um ferimento que Deus inflige à humanidade por causa de sua desobediência.
O livro de Apocalipse tem esse nome porque essa palavra da língua grega, transliterada já para o português, significa revelação. Neste livro, a verdade é retratada de modo muitas vezes simbólico, usando imagens simbólicas, numa característica da literatura apocalíptica que já se fazia presente no Antigo Testamento, se fez presente no discurso de Jesus, que nós mencionamos hoje pela manhã, e agora no livro de Apocalipse. O livro se declara uma profecia. O próprio livro, lá no capítulo 1, dos versos 1 a 9, quando faço a introdução, diz que esse livro é uma profecia. Foi recebida de Deus, o apóstolo João recebe da parte de Deus a palavra de Deus para anunciar às pessoas. Agora, é uma profecia descrita em linguagem apocalíptica e escrita em forma de carta. Então é uma literatura bem complexa, certo? Que inclui vários fatores. É uma carta, foi escrita para as 7 igrejas da Ásia, mas é uma carta que contém uma profecia narrada numa forma literária de apocalíptica. O autor, como nós mencionamos, foi o apóstolo João, que se encontrava deportado na ilha de Pátimos, e em virtude disso acredita-se que ele escreveu depois do ano 90 da era cristã, talvez já no final do governo do imperador Diocleciano, que perseguiu muitos cristãos e deportou alguns da Ásia ali para a ilha de Pátimos, então onde João estava. E ele escreve para as igrejas da Ásia. A ilha de Pátimos ficava perto, então ele escreve, seguindo inclusive, nós percebemos pelos capítulos 2 e 3, a ordem das igrejas, o roteiro que o correio imperial faria, começando em Éfeso e terminando lá na última igreja. Eram igrejas ali que estavam sendo perseguidas ou seduzidas. Satanás, notadamente, usa essas duas formas. Ou ele seduz, ele tenta levar os cristãos, ele tenta levar a igreja a ficar encantada com o mundo e se aliar ao mundo e assim deixar de pregar o evangelho, ou quando ele não consegue isso, ele persegue. E essas duas estratégias estavam sendo utilizadas nas igrejas da Ásia. E esse livro vai abordar muito isso. O livro, em termos de estrutura, pode ser dividido em 4 partes, marcadas pela expressão em espírito. Então, em 1:10, em espírito, João, na ilha de Pátimos, se acha no dia do Senhor e escuta, ditado pelo Senhor Jesus Cristo, as 7 cartas que ele escreve nos capítulos 2 e 3. Depois, em espírito, capítulo 4, verso 2, ele é elevado até o céu, e lá então ele tem a visão daquilo que ocorreria no futuro, as coisas que teriam que acontecer no futuro. No capítulo 17, 3, em espírito, ele é levado para ver o fim desse sistema governante, religioso, comerciante, mundial. E em 21:10, em espírito, ele é levado para ver o fim glorioso dos que temem a Deus. Também no capítulo 1, verso 19, a ordem é: escreve as coisas que você viu, que você está vendo e que você ainda verá, o que ainda há de acontecer. Nos capítulos 2 e 3, João, então, nos descreve o que estava acontecendo. A situação das igrejas da Ásia. A partir do capítulo 4, verso 1, quando ele vai em espírito, ele é arrebatado até o céu, é dito para ele: sobe aqui e vou te mostrar o que deve, e a expressão aqui é a mesma que nós já mencionamos de manhã, nas palavras de Jesus, as coisas que têm que acontecer. Não é uma opção, isso aí tem que acontecer depois dessa fase aqui
da narrativa às igrejas, estas coisas têm que acontecer. Então ele passa a descrever 3 séries de juízo, cada série com 7 juízos. Para quem é fascinado por séries, aí eu quero dar essa sugestão. Que série? Pronto, você pode acompanhar essas 3 séries de juízo aí no livro de Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Sendo que o último de cada série contém e abre espaço para o primeiro da nova série. O texto que nós lemos no capítulo 9 está na série das trombetas, a segunda série. E quando a 6ª trombeta tocou. A 6ª trombeta tocou, e então João, quando essa 6ª trombeta, lembre-se aqui, a ideia de trombeta naquele tempo, não havia internet, não havia TV, não havia rádio, certo? Então hoje a gente está vendo muito nesse período de pandemia, os pronunciamentos das autoridades. Então através da internet eles fazem uma live, e aí eles dizem as decisões tomadas, né? O que se deve fazer, como é que a população deve se comportar. Naquela época não tinha isso. Então, como é que se anunciava alguma coisa, um perigo ou alguma decisão real? Através das trombetas. Então, soava a trombeta e, dependendo da forma, do toque, do tom da trombeta, as pessoas que moravam na cidade ou que estavam nos arredores da cidade sabiam, olha, estão convocando a gente para entrar porque tem um perigo, um inimigo está vindo. Ou estão convocando a gente porque o rei ou o chefe da cidade vai fazer um pronunciamento. Ou estão convocando a gente para se armar e sair para enfrentar o inimigo. E aí ia. Aqueles que já serviram nas forças militares sabem que alguns toques na Ordem Unida é dado através não é bem uma trombeta, né, mas através de um instrumento, uma corneta, que nos diz quando direita volver, esquerda volver, e ali a pessoa que está naquela Ordem Unida tem que conhecer bem os toques para fazer corretamente. E naquela época era através dessas trombetas. Então João enxerga, ou Deus revela para João, com a linguagem, com os instrumentos daquela época. Então, uma trombeta é usada para dizer que algo vai acontecer, para chamar a atenção das pessoas. Então, esse 6º anjo toca a trombeta anunciando, um novo juízo vem aí. E com isso, então, uma voz que vem dos 4 ângulos do altar de ouro. Então, lá no céu, há a matriz do que foi o tabernáculo e, posteriormente, o templo. Isso fica claro lá em Êxodo, quando Deus disse para Moisés fazer o tabernáculo, ele diz, você deve fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Quando Davi passa as plantas para Salomão construir o templo, é dita a mesma coisa. Por quê? Porque a matriz é celeste. O livro de Hebreus já havia explicado isso. Então, lá no céu, tem o verdadeiro altar de ouro, de incenso, que está lá na presença de Deus. E dos 4 ângulos, dos 4 cantos do altar, João, então, escuta uma voz que ordena aquele 6º anjo que havia tocado a trombeta, olha, vai e solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates é de muita significância nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, na região ali da Mesopotâmia. Então, havia ali 4 anjos que estavam amarrados, estavam atados e esperando então o momento de serem soltos, porque já estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, quando seriam soltos para matar uma 1/3 parte dos homens. Esse episódio irá ocorrer no período da grande tribulação, que vai se abater sobre a terra, ou da tribulação que virá sobre a terra.
Então Deus já tem marcado a hora, o dia, o mês e o ano. Já tem preparado os seus mensageiros, os seus anjos. Isso será feito através de um exército com 200 milhões de soldados. E João diz que ouviu o número, 200 milhões de soldados, 20 mil vezes 10 milhares, 200 milhões. E aí ele viu os cavalos, né? E nessa visão dos cavalos, ele enxerga os cavalos e os seus cavaleiros como tendo couraças brilhantes como fogo, isso é da cor de fogo, da cor de jacinto, que é um vermelho escuro, e da cor de enxofre, como se fosse um incenso sulfuroso. E da cabeça destes cavalos, que eram cabeças como leões, ou melhor, da boca desses cavalos, saía fogo, fumaça e enxofre. E estas são as 3 pragas que irá matar a terça parte dos homens, que é fogo, fumaça e enxofre. Como a ideia aqui é de uma guerra, com seus equipamentos, com seus instrumentos, com as suas armas, causando isto. Agora, o interessante é que estes flagelos chegam, trazendo o juízo de Deus, é a ira de Deus, mas é também uma oportunidade para que as pessoas se arrependam. Mas o que acontece? Aquelas pessoas que não foram mortas, os outros 2/3, que viram todo aquele estrago feito, que viram toda aquela mortandade, que viram então as pessoas 1/3 morrendo com fogo, fumaça e enxofre, estas pessoas não se arrependem. Diz o verso 20. Não se arrependeram. Não se arrependeram para deixar a idolatria, para deixar de adorar, como é dito aqui, os demônios, os ídolos, porque é assim que a Bíblia trata os ídolos, como se fossem demônios. Isso várias vezes é colocado nas Escrituras. Você pode ver em Deuteronômio 32:17, Salmo 96:5, Salmo 106:37 e 1 Coríntios 10:21. Então estes homens não querem deixar os seus ídolos. Eles rejeitam Deus. E a rejeição de Deus é manifesta em adorar demônios e adorar ídolos. Adorar suas próprias realizações, adorar as próprias obras de suas mãos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau. Obras mortas, que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. O juízo de Deus se mostra justo, porque está vindo sobre aqueles que o rejeitam, sobre aqueles que preferem adorar demônios, adorar suas próprias realizações mortas, e não adorar a Deus, e não se arrepender desse pecado de rejeitar Deus para adorar demônios e suas próprias realizações. Esta rejeição destes homens, destas pessoas, é que causa o juízo de Deus. O juízo de Deus, então, é perfeitamente justo. E esta idolatria nunca vem sozinha. Ela se faz acompanhar de assassínios, de feitiçarias, de prostituição e de furtos. Do assassino que revela o ódio, a falta de amor, a falta de fraternidade entre as pessoas. Da feitiçaria, que é a tentativa de manipular as forças espirituais para o seu próprio bem ou para causar o mal a outras pessoas. A prostituição, e aqui a palavra talvez que captasse melhor seria pornografia, que é uma palavra bem abrangente no Novo Testamento para identificar todo e qualquer pecado sexual, toda desobediência aos mandamentos de Deus relacionados ao sexo cabem aqui. E o roubo,
a apropriação do que não é seu. Com esses 4 pecados e mais a idolatria, nós podemos abranger todo o comportamento pecaminoso do ser humano. Porque todo pecado é uma rejeição a Deus, trocando Deus por um ídolo. Quando eu minto, eu estou rejeitando a verdade que é Deus por uma mentira. E essa mentira tem uma razão, tem uma causa. Eu quero me proteger. Eu quero que as pessoas pensem algo diferente de mim. E é uma idolatria. Eu estou idolatrando a mim mesmo. Ou eu quero proteger alguém e eu estou idolatrando de novo, idolatrando aquela pessoa e não adorando a Deus. Quando eu permito que o ódio domine o meu coração, a vingança domine o meu coração, novamente eu estou rejeitando o Deus, que é o Deus da justiça, a justiça de Deus, para fazer a minha justiça. E aí é uma idolatria. Eu estou achando que eu sou aquele justiceiro que tem o direito de fazer a justiça. Quando eu ajo com pecados sexuais, novamente, eu estou rejeitando a Deus, que é aquele que normatizou a vida sexual, que é o criador do sexo, e que disse que toda e qualquer atividade sexual é restrita ao casamento, ao compromisso de um homem com uma mulher, selado pelo casamento. Eu estou rejeitando Deus em prol do meu próprio prazer. Novamente, é uma idolatria. Quando eu uso de qualquer elemento religioso, na tentativa de manipular a realidade, de mudar a realidade para o meu próprio benefício ou para malefício de outras pessoas, eu estou rejeitando o Criador da realidade, o único que tem poder sobre a realidade, o único que deve ser adorado, e estou novamente cometendo idolatria. Quando eu me aproprio de algo que não é meu por direito, eu estou rejeitando o dono de tudo, aquele que fez as leis que protegem a propriedade, que protegem a vida. E estou fazendo isso por interesse próprio, novamente é idolatria. Esta é a razão do juízo, a desobediência. Mas o que é mais incrível neste caso é que mesmo vendo o juízo de Deus chegando, os homens não se arrependem. O amor ao pecado é maior do que o medo do juízo. Nós temos presenciado isso. Se é uma coisa que a gente pôde aprender com a pandemia, foi isso. As pessoas amam muito mais os seus prazeres do que o juízo. O amor aos prazeres é maior do que o medo da morte. É maior do que o medo do juízo. Algumas pessoas, de fato, estão aproveitando a pandemia para aí cometer mais erros, para aí agir mais ostensivamente contra Deus, se rebelar contra Deus. O amor a si mesmo, o amor aos prazeres, a rejeição a Deus é mais arraigada, mais intensa, mais forte do que o temor do juízo de Deus. Deus usa pestes e pragas para trazer o seu juízo, a teimosia humana, mas também para oferecer oportunidades para um arrependimento, que infelizmente nem sempre acontece. Mas em segundo lugar, a segunda vez que aparece aí no capítulo 11, e agora nós queremos destacar que Deus executa seus juízos com pestes e pragas através de servos também, devo dizer também, através de servos autorizados por Ele. Vamos ler os versos 1 a 6.
Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Nessa parte da profecia é medido o átrio exterior, medido o templo, melhor dizendo, mas o átrio exterior é deixado fora da medição, dizendo que durante 42 meses, isso é 3 anos e meio, eles seriam pisados pelos gentios. Essa é uma profecia que nós, inclusive, passamos por ela rapidamente hoje cedo, em Lucas 21, 24, o tempo dos gentios. Algo que começou lá com Daniel, capítulo 2, na profecia de Daniel, capítulo 2, com a Babilônia. A cidade aqui, que deve medir, a cidade santa, aparece em Daniel 9, 24. Acreditamos que esses 3 anos e meio, que corresponde exatamente aos 1260 dias, que as 2 testemunhas profetizam, refere-se àquele primeiro período da tribulação de 7 anos, o período da tribulação. O nosso foco aqui é nas 2 testemunhas. A palavra testemunha tem um uso legal, alguém que presenciou algo e pode falar daquilo, pode testemunhar. Por exemplo, ele presenciou uma contenda ou um crime, e ele pode testemunhar, ele pode falar daquilo. Esse é o sentido histórico da palavra, mas ela, com o passar do tempo, assumiu um sentido ético também, que é alguém que, por seu exemplo, provou a força e a genuinidade de sua fé. Então, essa é uma testemunha. Alguém que teve sua fé provada e passou no teste, chegando talvez até a ter morte violenta, e aí passou no teste. Desse segundo sentido, veio a nossa palavra mártir, alguém que foi martirizado por causa de sua fé. Essas 2 testemunhas aqui, ou para essas 2 testemunhas, a palavra pode ser aplicada nesses 2 sentidos. Eles, durante 3 anos e meio, estarão profetizando, vestidos de pano de saco, e na linguagem da cultura daquela época, ou na cultura daquela época, pano de saco era manifestação de tristeza. A pessoa então tirava suas vestes e se vestia com roupas feitas de pano de estopa, pano de saco, para manifestar tristeza ou arrependimento, ou as 2 coisas. É dito que essas 2 testemunhas são aquelas 2 oliveiras, e aqui a referência é a Zacarias, capítulo 4, a 2 líderes de Israel, depois que voltaram do exílio, Josué e Zorobabel, líderes políticos e religiosos, que Deus havia capacitado para cumprir aquela missão. E no próprio texto de Zacarias é dito que aqueles homens seriam como sinais, seriam como algo que prefiguraria o futuro. E parece que estavam prefigurando essas 2 outras testemunhas aqui, que estão em pé diante do Senhor, capacitadas pelo Senhor para cumprir a sua missão. E elas recebem a proteção divina. As pessoas
tentarão fazer mal a estas testemunhas, mas não vão poder fazer mal, porque elas têm a capacidade de, da sua boca, sair fogo e derrotar os seus inimigos. E qualquer pessoa que tentar fazer mal contra elas vai morrer. Mas também elas têm a autoridade, Deus lhes concedeu a autoridade de causar pragas, de não permitir a chuva por 3 anos e meio, como no caso de Elias, ou de transformar água em sangue, como no caso de Moisés no Egito, ou toda outra sorte de pragas, isso é, de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Este é o poder dado a estas testemunhas. Elas farão isso durante 3 anos e meio. Depois no verso 7 diz que quando elas tiverem concluído o testemunho que devem dar, então a besta que vem do abismo vai lutar contra elas, vai vencê-las e matá-las. E o corpo delas nem ficará sepultado, será estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. A cidade que era para ser a cidade santa, se transformou em Sodoma e Gomorra. A cidade onde o Senhor foi crucificado. Na mesma cidade onde o Senhor foi crucificado, suas 2 testemunhas do futuro, da época da tribulação, serão martirizadas. Aqui eu quero destacar que Deus usa seus servos para trazer pragas. E faz isso como testemunho. Essa ação das testemunhas visavam então falar, mostrar, testemunhar a ação de Deus. Deus usa pestes e pragas como juízo, mas visando testemunhar, visando dar testemunho. Faz isso através dos seus servos que capacita para isso, como fez com Moisés, com Elias, e agora no futuro, quero dizer, fará com essas 2 testemunhas. Mas quero destacar também que os servos de Deus cumprem esse plano de Deus e têm suas vidas protegidas, vidas físicas protegidas, pelo tempo necessário para cumprir a missão. Será 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio, quem tentar fazer o mal contra aquelas 2 testemunhas, morre. Mas depois de concluído o seu testemunho, pronto, a besta vai matá-las. Nós temos a certeza, que não morreremos até que Deus cumpra o seu propósito através de nós. Ponto. Mais do que isso, Deus não garante. Deus tem uma obra para cada um de nós e até que essa obra seja completada, nós estaremos protegidos por Ele. Depois dessa obra completada, a verdade é que nós não temos mais muito o que fazer nesse mundo. Completada a obra que Deus tem para nós, é hora de partir, é hora de ir embora. Na nossa concepção, talvez, mas tem tanta coisa ainda para eu fazer. Não, mas o tempo de Deus é esse. A obra que Ele tinha para nós é essa, acabou. Outros virão completar. Para nós foi aquilo. Então esse é um destaque que eu quero fazer. Quando eles concluíram o seu testemunho, morreram. Mas eu quero destacar também que eles foram odiados. Durante o tempo que eles testemunharam, eles foram odiados. As pessoas tentaram fazer o mal contra eles. Não conseguiram. Porque era o tempo da sua missão, do seu ministério. Mas quando eles foram mortos, não sepultaram, deixaram o cadáver deles lá para todo mundo ver. Ficou estirado lá na praça. E aí no verso 9, que dentre os povos, tribos, línguas e nações, que contemplavam então, durante 3 dias e meio, aí no verso 10 eles fizeram uma festa, se alegraram, mandaram presentes uns para os outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Os servos de Deus serão, como nós já vimos hoje pela manhã,
odiados pelo mundo. Não podemos esperar outra coisa do mundo, a não ser ódio. O que eles querem é o nosso fim, é a nossa morte. Porque a palavra e o testemunho os atormenta. Eles não querem mudar de vida. E ouvir a verdade os atormenta. Mas também quero destacar que a morte não é o seu fim. Verso 11, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, revisando aqui, revisando esse ponto. Deus pode usar seus servos para trazer pestes e pragas ao mundo, executando seu juízo. Ele faz isso para testemunho, para testemunhar, para alertar, para mostrar o seu poder, a sua verdade às pessoas. E dos seus servos, durante a missão que têm, serão protegidos por Deus. Mas concluída a missão, é tempo de ir embora, é tempo de partir deste mundo. E podem ter uma morte violenta, como no caso das 2 testemunhas. Foram mortas pela besta. São odiadas pelo mundo, serão odiadas pelo mundo. O povo de Deus que testemunha fielmente dele será odiado pelo mundo. O mundo fica feliz sem a presença do povo de Deus aqui. O povo de Deus incomoda, os servos de Deus incomodam. Mas a morte não é o fim. Há a ressurreição. E uma ressurreição para estar com Deus. Para estar para sempre com Deus. Que isso aqui, como eu disse, é algo que ocorrerá na tribulação, mas foi escrito para as igrejas daquele tempo e para nós também, para trazer lições de como devemos viver hoje, sabendo que o nosso papel aqui é testemunhar, falar de Deus. O mundo vai se incomodar com isso, que nossa vida está garantida até o dia que nós cumprirmos nossa missão, mas que a morte não será o fim, haverá ressurreição. Em terceiro lugar, e o terceiro bloco que trata das pragas, está nos capítulos 15 e 16. São exatamente as 7 taças. Abra lá no capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas ou flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Nós já vimos que Deus usará pestes e pragas para trazer juízo, mas dar oportunidade para arrependimento. Que Deus enviará pestes e pragas através dos seus servos, como testemunho dele. Mas aqui o terceiro é que Deus usará pestes e pragas para completar, para consumar seu juízo sobre o mundo. João vê isso, um sinal, uma marca, um símbolo que é grande, que é admirável. A ideia de sinal é que ele carrega um significado, que ele explica alguma coisa, que ele aponta para algum lugar. Então, se você está numa estrada e chega numa bifurcação, e você tem uma seta com um nome, aquela seta é um sinal. Ela não tem valor em si mesma, ela tem valor por causa da indicação do que ela sinaliza. Se você está dirigindo na cidade, num certo acostamento, vê uma placa com a letra E e um traço acortando, você entende que aquela placa tem valor por causa daquilo que ela sinaliza, da mensagem que ela dá através daquele sinal. É proibido estacionar. Aqui também João vê um sinal, é um sinal maravilhoso, admirável. E qual é este sinal? 7 anjos. 7 anjos que têm as 7 últimas
pragas, as 7 últimas pragas. E com estas pragas, a ira de Deus se consuma, a ira de Deus se completa. Parando aqui para destacar algumas coisas. A ira de Deus é uma realidade. A Bíblia fala da ira de Deus. A ira de Deus já está se manifestando desde que o pecado entrou no mundo. Nós já estudamos até domingo passado as pragas do Antigo Testamento, as pestes e pragas que Deus enviou. E o que era aquilo? Manifestações da ira de Deus. Romanos 1,18 fala que a ira de Deus já se revela do céu contra o pecado e a impiedade. João 3,36 diz que aquele que rejeita o Filho permanece na ira de Deus. Haverá uma época em que a ira de Deus será mais acentuada, e Apocalipse, no capítulo 6, verso 17, fala do grande dia da ira, que é exatamente a tribulação. E agora, na sua etapa final para este mundo, temos as 7 taças. Houve os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças com as 7 pragas, os 7 flagelos. Aqui se completa a ira de Deus. A ira de Deus se completa sobre todo mundo. Todo mundo recebe a ira de Deus de forma completa. Alguns no juízo, outros em Cristo. João 19:30, quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está completo, está consumado. Para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que arrependidos dos seus pecados, confiam em Cristo e seguem a Cristo, a ira de Deus se consumou, se completou em Cristo. Então ela não se completa mais sobre o povo de Deus. Mas para aqueles que rejeitam Cristo, a ira ainda vai se completar. Na terra, nesse mundo, se completa com esses 7 flagelos. Mas para a eternidade, com o juízo final. Os 7 últimos flagelos, as 7 últimas pragas são úlceras, a água do mar transformada em sangue, rios e fontes transformados em sangue, um superaquecimento do sol queimando os homens com fogo, trevas, guerra, tempestade, terremoto e chuvas de pedras enormes, pedras com 3.000 quilos. As pragas irão completar, consumar a ira de Deus sobre este mundo. Mas também elas irão manifestar a glória de Deus. Veja o verso 6 desse mesmo capítulo. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, isso é, as 7 pragas, saíram do santuário celeste, lembre, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Nós apreciamos melhor o livro de Apocalipse quando conhecemos bem o Antigo Testamento. É um dos livros, por alguns estudiosos é tido como o livro, que mais faz referências e alusões ao Antigo Testamento. E aqui nós temos várias, certo? No verso 5, o santuário, o tabernáculo do testemunho, as vestes dos 7 anjos como vestes sacerdotais, as taças como taças da ira, o santuário, como eu já disse, mas especialmente o verso 8. Se você lembra quando o tabernáculo lá em Êxodo foi inaugurado, o que foi que aconteceu? A glória de Deus veio e ele se encheu de fumaça. Ninguém podia entrar.
Aí mais ou menos 400 e poucos anos depois, quando Salomão inaugura o templo lá em Jerusalém, o que foi que aconteceu? Novamente a glória de Deus veio e ele se encheu de fumaça. Tudo isso ocorrendo na terra, mas figura da realidade celestial. O santuário celeste, no santuário celeste, vai acontecer a mesma coisa quando os 7 anjos saírem carregando as 7 taças para cumprir o juízo de Deus. É a manifestação da glória de Deus. E diz, pronto, e ninguém vai poder entrar ali enquanto não se cumprir aí as 7 taças, enquanto não se cumprir a ira de Deus. O juízo de Deus manifesta a glória de Deus. A glória de Deus sempre é manifesta nos seus atos de cuidado, de suportar, de dar tempo às pessoas, de dar novas oportunidades, mas também quando a sua ira vem, ele manifesta a sua glória, ele mostra o seu poder, a sua majestade, ele está mostrando a sua justiça, ele está mostrando o seu amor, a verdade, a santidade, e está mostrando o seu poder, é a manifestação de sua glória. Então, é caso de os céus se encherem da manifestação da glória de Deus. Não é que Deus tem um lado glorioso que é amor e um outro lado que não é tão glorioso que é de ira. Não. O amor e a ira são gloriosos em Deus. Porque a sua ira é resultado do seu amor. Por amar a verdade, por amar a santidade, ele se ira contra aquilo que não é verdade, que não é santidade. Isso também manifesta a sua glória. E um grande exemplo disso é a cruz. Lembra? Nós estivemos estudando o Evangelho de João. E várias vezes Jesus se referiu à cruz como o momento da sua glorificação. Ele seria glorificado ali. Glorificado como? Porque na cruz foram manifestos o amor e a ira de Deus. O amor de Deus pelo seu povo e a ira de Deus contra o pecado do seu povo. A glória se manifestou ali. É interessante também, outro destaque aqui, agora no capítulo 16, verso 9, quando o 4º flagelo, a 4ª praga vem, veja o que diz o verso 9. É um superaquecimento do sol, e com efeito os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Apanhando, mas teimando. Ao invés de se curvar diante de Deus, reconhecendo só tem alguém que pode nos livrar desse castigo, é Ele mesmo. É Ele que tem autoridade sobre estes flagelos, sobre estas pragas. Se Ele não livrar destas pragas, ninguém mais vai livrar. Mas não, eles blasfemam. Eles falam contra Deus. Eles se colocam contra Deus. E não se arrependem para dar glória a Deus. O verdadeiro arrependimento é aquele que passa a viver para glorificar a Deus. O verdadeiro arrependimento se comporta assim: Senhor, eu estou sofrendo, porque o teu juízo está vindo sobre mim merecidamente. Eu mereço. O que está acontecendo comigo eu mereço. Mas eu clamo por tua misericórdia, que tu tenhas compaixão, que tu tenhas piedade e retires o juízo merecido sobre mim. Isso é, admitir o seu pecado, o seu erro, o nosso pecado e o nosso erro, e clamar por misericórdia. Nesse contexto, é isto que significa dar glória a Deus.
reconhecer a justiça do juízo de Deus, reconhecer o nosso pecado e clamar por misericórdia. Então, é dito aí, no capítulo 16 mesmo, feito está. Depois que tudo ocorre, é dito, feito está. As pragas, então, verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. A 7ª praga vem com este grande flagelo, mas toda a ira de Deus se consuma. Ela então se realiza através disto. Deus não se esquece dos arrependidos, mas as pessoas não querem se arrepender. Elas não querem se voltar para Deus. Mesmo sendo punidas, mesmo sofrendo, elas não querem voltar-se para Deus. Ainda no capítulo 16, versos 5 a 7, nós temos uma manifestação, uma declaração, um cântico que louva a Deus por isso, porque isso manifesta a sua justiça. Diz assim: então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes tens dado a beber sangue, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa é a reação do crente. Não é indagar, mas por que Deus está fazendo isso? Por que tanta gente está morrendo? Não. Verdadeiros e santos são os juízos de Deus. E no verso 17 do capítulo 16, então o 7º anjo, antes de trazer a praga, diz, feito está. Está consumado. A ira de Deus se consumou sobre este mundo, nesse estágio aqui. Como escapar dessa ira? Eu quero só relembrar o Salmo 2,12, que descreve esta guerra que a narrativa bíblica nos conta, dos que estão em revolta contra Deus e de Deus, do reino de Deus. E ele diz no capítulo 2, Salmo 2, verso 12, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. E lembre que a linguagem aqui é a linguagem de reino, é a linguagem real. O que significa você chegar diante de um rei, se curvar e beijar a sua mão? Significa que você aceita a soberania, o reinado, a autoridade dele. É isso que o Salmo 2,12 está dizendo. Quer escapar dessa ira? Curve-se à autoridade, ao domínio de Deus. Aceite a autoridade e domínio de Deus. E por último, nós já vimos que Deus usará pragas e iras para trazer o juízo e dar uma oportunidade para arrependimento, que Ele usará pragas e iras através das suas testemunhas para testemunhar da sua graça. E já vimos que pragas e iras nesse período vão manifestar a sua glória, consumando a sua ira sobre este mundo. Mas em quarto lugar, Deus usará pragas e iras para julgar o sistema pecaminoso que domina este mundo. Aí vamos para o capítulo 18, os versos 4 a 8. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos.
porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque dizia consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ter. Por isso, em um só dia, sobrevirão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Aqui é o julgamento da Babilônia. A Babilônia é um nome escolhido desde o Antigo Testamento para prefigurar os sistemas deste mundo que se opõem a Deus. No relato do Apocalipse, ela é sempre contra Deus. Ela mata os profetas de Deus, ela mata as testemunhas de Jesus. Ela é prostituta, a ideia aqui é que ela vende o que não se deve vender, vende os homens, vende as almas das pessoas, é nesse sentido de prostituição. Ela compra com o seu dinheiro prazer pecaminoso, usa o seu dinheiro para desfrutar prazeres pecaminosos, prazeres sem compromisso, prazeres pelo prazer, sem dar o devido valor a cada coisa. É enganadora, sedutora, tem uma aparência bonita, orgulhosa, arrogante, a autoestima lá em cima. Viúva não sou, sou rainha. Pranto eu nunca vou saber o que é isso. Sente-se segura, rica, poderosa. É um retrato dos sistemas de domínio do mundo, políticos e religiosos, nas mais diversas formas. Em certo sentido, todo e qualquer governo que se opõe a Deus é Babilônia, na esfera política ou religiosa. Todo e qualquer governo que se opõe a Deus é Babilônia. Agora, esse aqui é a expressão final de todos estes governos, já retratados lá em Daniel, como bestas, isto é, ferozes animais, que animalizam a humanidade, que animalizam o poder. Vai ter um sistema final, que vai ser a Babilônia daquele tempo, liderado pelo anticristo, pelo falso profeta, pelas bestas. E esta Babilônia será julgada com as pragas que Deus trará sobre ela: morte, pranto, fome e fogo. A lição aqui, irmãos, é que Deus vai julgar e condenar a uma destruição eterna tudo que não se liga a Ele. Tudo que não é ligado a Deus, tudo que não se curva à autoridade de Deus, tudo que não é amado e apreciado por Deus, será julgado e destruído eternamente. Tudo aquilo que nós amamos, que nós valorizamos, mas que não está debaixo do senhorio de Deus, que não está debaixo do amor a Deus, que não se liga a Deus, será julgado e destruído para sempre. Tudo nesse mundo, todas as belezas, as grandes realizações, as grandes riquezas, as grandes conquistas, se não estão ligadas a Deus, se não são para Deus, é aquilo que Paulo falou, são obras de madeira, feno e palha. Serão eternamente destruídas. Só vai permanecer aqui o que está ligado a Deus. Deus usará pestes e pragas para trazer o seu juízo e dar oportunidade ao arrependimento. Deus executará o seu juízo com pestes e pragas através dos seus servos para testemunhar para este mundo.
Deus consumará sua ira sobre este mundo com pestes e pragas para manifestar sua glória. E Deus usará pestes e pragas como juízo para destruir o sistema corrupto que domina este mundo, religioso e político. E concluindo, capítulo 22, verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Deus julgará com pestes e pragas os que não respeitam sua palavra, os que não obedecem sua palavra. Isso aqui é dito para nós, para mim e para você hoje. É algo que acontece agora. João está dizendo para os seus leitores: todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e acrescenta, não respeita o que aqui está escrito, e na outra parte diz, ou tira, Deus há de julgá-lo com pestes e pragas. Aprenda a respeitar a palavra de Deus. Aprenda a crer e a apreciar aquilo que está escrito. Mas por outro lado, no capítulo 21, verso 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O mesmo Deus que envia os seus anjos para trazer as pragas, está preparando também o seu povo para viver com ele eternamente. Cada um de nós tem uma de 2 opções. Estamos numa encruzilhada para receber um de 2 caminhos. Ou nos curvamos a Cristo, aceitando sua autoridade, sua soberania, seu senhorio, reconhecendo o nosso pecado, a dureza, a teimosia do nosso coração, e confiamos que a ira que devia ser consumada sobre nós, foi consumada na cruz, em Cristo. E arrependidos de nossos pecados, seguimos a esse Jesus Cristo, sustentando nossa fé, em todas as batalhas, em todas as tribulações, em todos os tormentos, para então, livres das pragas finais, vivermos eternamente como a esposa do Cordeiro, como a noiva do Cordeiro, desfrutando o mais perfeito dos relacionamentos, o maior e mais completo de todos os prazeres, no novo céu e na nova terra, ou continuamos teimando, continuamos agarrados à nossa falsa autonomia, querendo ser os donos de nossa vida, não nos curvando diante de Deus, não nos arrependendo dos nossos pecados. E toda vez que a ira de Deus, de alguma forma, vem sobre nós, a gente se rebela, reclama dele, ou até tenta manipulá-lo, mas não nos obedecemos, não nos curvamos. A ira dele irá se consumar com estes flagelos. O não respeito à palavra dele fará com que os flagelos descritos nesse livro caiam sobre estas pessoas. Você hoje ouviu, à luz de Apocalipse, que há essas 2 opções. Qual delas você vai escolher? Amém.